A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje estamos aqui para mais um podcast, Os Improváveis. Eu, Luciana dos Anjos. Carla de Deus. Glória a Deus por isso. Mais uma vez aqui. Venho já agradecendo a vocês por cada comentário, cada participação. Hoje vamos começar com novidades, né, Carla de Deus? Novidade, né? Nós temos aí, Deus tem abençoado, né? Graças a Uma Deus. presença, né, ilustre aí de um homem abençoado. Pensa Oh, numa meu Deus pessoa do céu. abençoada, um homem cheio do conhecimento e da graça, né? Misericórdia. Oh. Hoje estamos aqui com ele, pastor Marcelo Paz. É um dos nossos pastores ali na igreja, um homem aí com conhecimento da palavra, usado por Deus, né? Nos dá ali, né? Meu professor, foi Sim, seu professor também sim. ali, teologia ali, um curso que é dado ali na nossa igreja. Então, se apresente para esse povo aí, pastor. Boa tarde a todos, né? Como já foi apresentado, pastor Marcelo Paz. Pronto, não tem muito mais o que apresentar, né? Só servo de Cristo. E a gente se permite, né, por graça e misericórdia, que o Senhor use a gente. Porque, na verdade, nós somos como uma vasta prateleira onde há vários instrumentos e Deus usa quem quer, né? E eu sou apenas mais um dentro desse pacote, por assim dizer, onde Deus usa quem Ele quer, da forma que quer, da maneira que acha certo e quando quer também, né? Por isso que eu costumo dizer lá no seminário que às vezes a gente acha que Deus está falando todos os dias, para o profeta todos os dias uma profecia. E quando a gente olha, por exemplo, os profetas, a gente vai ver que ao longo de 40 anos nós temos um livro, por exemplo, às vezes com 50 profecias, né? Então, Deus fala conosco todos os dias por meio da sua palavra, fala. Mas a gente está profetizando todos os dias é uma questão que a gente vai ver que biblicamente não condiz, né? Vai ter momentos que Deus vai se calar. Até porque Deus não é menino e tudo que Deus fala tem que se cumprir. Amém. Inclusive, nós estamos vivendo um tempo de cumprimento da palavra do Senhor, né? Nós temos vivenciado isso no nosso cotidiano, né? Temos visto os sinais ao nosso redor, tanto aqui no Brasil como em outros países. Então, estamos vendo as profecias se cumprirem. Profecias essas já de muitos anos, né? Oh, glória Entendeu? a Deus, é verdade. Pastor, vai nos contando aí pra gente, para esse povo aí conhecer um pouquinho melhor o senhor. Como foi pastor Marcelo na infância? Então, a minha infância, na verdade, ela é marcada muito por muito sofrimento, por assim dizer, né? Porque as lembranças que eu tenho é de meu pai naquele período não era cristão, né? Então meu pai era uma pessoa do mundo e meu pai bebia muito naquela época, né? Então chegava em casa muitas das vezes bêbado, essa era a convivência que eu vivia, né? Tinha também a questão, às vezes, até mesmo de agressões dentro de casa, então eu convivi muito com isso na minha infância e isso me marcou muito, né? Porque, infelizmente, a gente acaba ficando marcado por essas consequências, né? E muito cedo eu comecei a viver uma vida, porque meu pai foi embora de casa quando eu tinha 7 anos de idade, né? Em definitivo, né? Porque meu pai tinha amantes na rua, aquela coisa toda. Hoje meu pai é um pastor. Hoje meu pai é cristão, né? Então, como Deus também mudou a vida do meu pai. Mas naquele período meu pai era um perdido, então nós vivenciamos tudo isso até que meu pai, quando tinha volta de 7 anos, meu pai foi em definitivo embora. E a partir daí, a minha mãe, pronto, né, foi criando a mim, porque o meu irmão vivia mais na minha falecida avó do que propriamente em casa, ficava lá, gostava muito dos meus avós, então ficava bastante na casa dos meus avós. E eu fiquei com a minha mãe sempre. Sempre estive com a minha mãe, na boa e na ruim. Aí chegou uma vez que eu cheguei do colégio, pensei que minha mãe estava em casa e tinham roubado a casa. Tava a porta arrombada, tinham levado tudo. Então, assim, minha mãe sempre se matou muito para nos criar, porque a minha mãe trabalhava no Rio de faxineira, né? Então, havia dias, por exemplo, que minha mãe, para deixar um copo de leite para a gente tomar, ou coisa desse tipo, minha mãe trabalhava o dia todo em jejum, para a gente ter o que comer. Então, nós passamos muita dificuldade enquanto criança, e quando chegou aí por volta de 11 anos de idade, eu já estava aprontando todas. Eu costumo dizer hoje que na época, na minha juventude, eu era mais perdido do que o diabo, né? Então, por exemplo, para você ver que eu estava já numa vida muito torta, por assim dizer, a única coisa que de fato eu não mexi, assim, não andei mesmo, foi com droga. Eu nunca usei droga. Se eu ver você falar para mim que um saquinho de farinha ali de trigo é cocaína, eu vou acreditar, porque eu nunca vi.
Eu nunca peguei na minha mão, nunca usei. Não tenho conhecimento mesmo de droga nenhuma delas. Mas a vida de promiscuidade, de mulher, de bebedeira, isso aí eu vivi a fundo. Então, muito cedo, eu já, para você ver, a minha filha mais velha, né, nasceu, eu tinha 15 anos de idade. Né? A minha segunda filha nasceu, eu tinha 17. Muito novo, Entendeu? né? Então, assim, muito novo eu já estava nesse mundo. Eu até brinquei, eu acho que ontem lá na sala de aula ainda falei, meus colegas me chamavam de manico do parque, que eu não podia ver mulher. Então, era assim, era uma vida terrível, por assim dizer, né? Hoje a gente fala rindo, mas era uma coisa terrível, entendeu? E aí, quando por volta da idade aí de uns 20 anos, por aí, eu tentei suicídio, porque eu aprontava demais, eu andava com tudo que aparecia. Então eu namorava muito, eu traía muito, e a mãe da minha segunda filha, no caso, da Ellen, chegou um momento que o relacionamento rompeu, e aí eu comecei a viver de remorso. Não era arrependimento, né? Era um remorso. E o remorso sempre vai nos levar para a morte. A gente tem um bom exemplo bíblico que é Judas, né? Você vai ver Pedro se arrepender e vai ver Judas viver de remorso e Judas se mata. E é justamente isso que acabou por acontecer comigo. Eu tentei suicídio, né, mais ou menos nessa idade de 20 anos, aí, volta de entre 19 e 20 anos, devido ao término desse relacionamento e tudo mais. E foi a partir daí que, nessa tentativa de suicídio, que eu ouvi Deus falar comigo como eu estou falando com vocês agora. Porque a minha mãe, quando nós éramos crianças, minha mãe sempre foi da igreja. Minha mãe era, por exemplo, da mesa de oração, por assim dizer, né? Do ciclo de oração que era falado na Assembleia de Deus. Eu nem sei ainda se hoje ainda existe esse termo na Assembleia de Deus, mas havia o ciclo de oração e minha mãe era uma dessas pessoas nesse período. Então eu nasci dentro de um lar cristão. E Deus sempre teve promessas, tanto para mim como para o meu irmão. Então, quando eu tentei suicídio, o que eu fiz? Naquela época que começou a ficar muito mais fácil de se ter um telefone fixo, porque o telefone fixo era caríssimo, né? Acho que era até Vesper, uma coisa assim, a empresa, eles começaram a fazer muita instalação de telefone. Eu estava fazendo a pintura de uma das casas que meu avô tinha na época, então tinha muito fio jogado pela rua. Eu peguei o fio, amarrei numa janela, fiz um laço e botei embaixo dos meus pés ali uma barrica vazia, né? E quando eu botasse o fio, eu iria ficar na ponta ali do meu pé, eu ia bater, a barrica ia cair, eu ia ficar pendurado na janela. Essa foi a minha estratégia, né? E quando eu coloquei o fio ali, eu ouvi uma voz falar comigo assim, onde estão minhas promessas na sua vida? E naquela hora eu falei assim, cara, já estou ouvindo coisa, não é possível. Aí, de novo, me perguntou dentro da casa, onde estão minhas promessas na sua vida? Aí eu meti a mão no fio, tirei, aí fiquei, olhei para um lado, olhei para o outro, sentei na barrica, a barrica começou a afundar porque estava vazia, era uma barrica de massa corrida, e eu ouvi a terceira vez ele falar comigo, Deus falar comigo, onde estão minhas promessas na tua vida? E ali eu comecei a chorar muito, 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 porque a minha mente voou para o meu passado, né? Porque apesar de, quando meu pai foi embora e tudo, minha mãe, depois de um tempo, acabou se afastando do evangelho, mas tinha culto na minha casa. As profecias foram entregues a nós, dentro do nosso lar. É isso que eu ia perguntar para o senhor, senhor, respeito, né? Vocês foram batizados, aceitaram Jesus, foram batizados, tinha essa experiência com Deus, ou nesse período do suicídio que você veio para Cristo? Não, no período do suicídio que eu vim para Cristo, né? Isso por volta de 20, 21 anos aí mais ou menos, porque hoje, atualmente, eu tenho 45, mas naquela época eu tinha mais ou menos essa idade, porque eu nasci em 80, né? Então, por volta de 20 anos, porque aos 22 anos eu fui para Portugal, entendeu? Então, eu comecei a minha caminhada com Cristo mesmo, propriamente dito, em 2001. Então, por volta de 20, 21 anos que aconteceu esse fato. E aí eu comecei, a partir daquele choro ali, daquele lamento, eu comecei a ir para a igreja. Comecei a caminhar com ali, ter as minhas primeiras experiências, comecei numa igreja pequena, depois teve um período, por exemplo, que eu fazia quase uma turnê de igreja, né? Eu, por exemplo, no culto de sexta-feira, geralmente eu ia para a consagração, já emendava no culto da tarde, na Assembleia de Deus lá do bairro Brasil, que hoje eu nem sei se a igreja ainda existe, mas acredito que sim. Então eu ia na sexta-feira de manhã para a consagração, emendava para o culto da tarde, saía de lá e vinha para agora a Assembleia de Deus Rua, que na época era o Rema, ali na Rua do Limbo,
pro culto da noite. Então eu fazia quase uma turnê, dia de sexta-feira, a minha turnê. Então eu comecei a caminhar e depois a falecida missionária Teresa Cândido, que era a igreja pequena que eu ia, ela falou comigo assim, meu filho, prepara as suas malas, porque daqui a um ano, guarda a data de hoje, era 14 de maio de 2001. Ela falou, ó, a data de hoje, guarda a data de hoje. Daqui a um ano você vai estar indo para onde está o teu pai. E realmente caminhou tudo. No dia 13 de maio de 2002, eu estava saindo do Rio de Janeiro em direção a Portugal e cheguei em Portugal justamente no dia 14 de maio de 2002. Então, assim, aí a partir daí foi que eu comecei realmente a ter um contato maior com o evangelho, porque lá, como a igreja era muito pequenininha e o pastor lá era um pastor que trabalhava e até hoje trabalha muito com a área de ensino, então eu aprendi muito do que hoje eu dou aula para vocês, eu aprendi com ele, sentado, né? A igreja na época tinha 7 membros, hoje são várias igrejas espalhadas em Portugal, na Espanha, tem igrejas na França, então assim, eles cresceram ao longo dos anos, sempre trabalhando com obra missionária. Mas no início, né, eu aprendi muito com ele lá. E aí eu passei por várias etapas, né? Eu passei como diácono, eu fui líder de diácono, eu fui tesoureiro de missões, eu tive dentro da EBD, eu fiz seminário, né? Eu fui a presbítero, depois eu fui como presbítero para o campo missionário. A primeira igreja que eu pastoreei foi em Penafiel, numa... eles chamam... Qual é o nome mesmo que eles chamam? Freguesia, né? Porque lá é um outro nome, né, chamado Freguesia de São Miguel de Paredes. Aí nós pastoreamos, eu e Sheila ali, durante 1 ano e 8 meses lá. E nesse intervalo, com volta de 30 anos, eu fui consagrado a pastor, né? Porque lá eles não consagram pastor sem a sua experiência, propriamente dito, no campo missionário. Pelo menos até o período que eu estava lá, não havia ninguém sido consagrado antes de diretamente trabalhar no campo, né? Você ter a sua experiência no campo. Esse é o certo, né, pastor? Entendeu? Porque lá não tem, por exemplo, até os cultos lá, na época não... No início tinha um pouco, né, das cadeiras, mas não é igual, por exemplo, aqui antigamente tinha várias cadeiras onde por trás do púlpito ali ficava um monte de pastores sem fazer nada, né? Lá não. Lá a gente ia ao campo, né, e começava ali como presbítero, pastorear uma igreja, ter a sua experiência como pastor. E aí depois, nesse retorno, porque lá a cada 2 anos, claro que às vezes passa, mas geralmente a cada 2 anos o pastor é trocado de igreja lá. Você traz para cá ou traz para lá, porque cada um é forte numa área. Por exemplo, eu sempre mexi com a área de ensino. Tem gente que é mais forte em área de libertação, tem gente que trabalha em outros departamentos, em várias áreas, e era uma forma de extrair sempre o melhor de um e de outro. Então, eu fiquei 1 ano e 8 meses lá e depois desci para Albufeira. Albufeira é uma das cidades turísticas de Portugal. E ali eu fiquei volta de 1 ano e depois Deus mandou eu voltar para o Brasil e desde então, desde 2013, eu estou aqui, né? Ali na Rua, né? Até na época que eu cheguei aqui, muitas pessoas falaram assim, por que o senhor não abre a igreja? Eu falei, para quê? O corpo já está tão fragmentado, você é mais um para fragmentar o corpo? Eu acho que eu posso ser muito mais útil fortalecendo um corpo ministerial do que ser mais um com uma igreja aberta para fragmentar ainda mais o corpo. Então, eu sou muito favorável a essa questão da unidade. Eu acho que as igrejas deveriam se unir e fazer propósitos, seja de evangelismo, seja de oração, seja o que for, porque o reino não é nosso. Eu entendo que o reino é de Cristo. Então, no reino de Cristo, eu não sou mais do que você, nem você é mais do que eu. Não estamos lutando pelo meu negócio, estamos lutando pelo reino de Cristo. Então, nesse reino, nós somos todos irmãos, somos todos iguais e temos um objetivo, fazer com que o reino seja proclamado. Então, no meu entender, é isso que eu acho que as igrejas deveriam fazer, na minha opinião, né? Entendeu? Então, assim, desde então, estou ali no Ruá, né? Já... Acho que no seminário, estou ali há 12 anos, no seminário volta pelo menos de uns 9 anos tocando seminário ali, ou 10 mais ou menos, porque antes disso teve o pastor Kleber, né? E quem começou, na verdade, foi o pastor Manassés, depois o Kleber assumiu, e o Kleber finalizou ali a turma, e depois eu havia assumir, né, o seminário, e desde então estou tocando seminário, né? Dou aula também na EBD. Estamos ali, ajudando naquilo que é preciso. Quando eu cheguei lá na igreja, eu ainda peguei o pastor Kleber ainda dando aula lá, né, Carla? Cheguei a assistir uma aula experimental com ele. O senhor falou que o senhor
ficou responsável por uma igreja em Portugal já com a sua esposa. Quando o senhor foi para Portugal a primeira vez, o senhor já estava casado com a pastora Sheila? Não. O meu casamento é uma coisa muito doida, né? Porque assim, eu fui para lá solteiro, eu já não namorava com ninguém, porque é tipo assim, eu nunca namorei, na verdade, né? Eu tinha vida sexual com as pessoas. Então, quando eu me converti, eu simplesmente me afastei de tudo quanto é tipo de mulher, porque eu tinha um medo danado de voltar ao pecado novamente. Então, por esse medo, eu me afastei demais. Então, na época, é muito engraçado, porque eu estava lá sozinho, não tinha igreja. O que eu fazia? Porque o meu pai se converteu por meio de mim, né? Quando eu fui para Portugal, meu pai falou assim, não, eu tenho que tirar o Marcelo do Brasil, senão vão matar o Marcelo por causa de andar com mulher. Então, meu pai estava muito preocupado com isso, mas meu pai não sabia nem que eu tinha me convertido. Uhum. Aí meu pai foi, falou com meu avô, meus avós pagaram passagem, aquela coisa toda, e eu fui para Portugal. Então, eu fui solteiro, convertido. Então, o meu pai entrava em choque, porque meu pai falou assim, cara, tu não tá normal. Eles fizeram uma reunião comigo. Marcelo solteiro? Eles, tipo assim, eles fizeram uma Na reunião cabeça comigo, dele, né? Carla. Porque o que eles fizeram? Eles entravam no quarto, eu tava às vezes orando. Entravam no quarto, eu tava com a Bíblia lendo. Chegou um dia, eles falaram assim, a gente queria conversar contigo, senta aqui na sala. Sentou. O que aconteceu com você? Você não bebe, você não sai. Não vejo você fazer nada do que você fazia antigamente. Eu falei, pai, eu sou crente, pai. Eu vou sair pra onde? Vou pra baile, vou beber, vou fazer o quê? Aí eles ficaram assim, impactados com aquilo, porque conheciam o velho Marcelo e viram uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa que não fazia mais nada daquilo. Aí o meu pai já era convidado pelo Saraiva, que eu nunca mais vi. O Saraiva era de Mato Grosso do Sul, mas a gente conheceu ele em Portugal. Ele era amigo do meu pai no trabalho e sempre convidava meu pai para ir nessa igreja que eu passei por todos esses processos até vir a pastor, né? Eu e Sheila. Então, ele pegou, meu pai resolveu ir na igreja. Nós chegamos na igreja, a igreja tinha 7 membros. Eita. 7 membros. Desses 7 membros tinha o pastor Ivaldo, a pastora Débora, a Axa, a Hannah, que eram as filhas dele, e a Nega, que a gente conhece como Nega, que vive na Inglaterra já há muitos anos, ela e o Paulo, que é casada também. As filhas do pastor hoje em dia são todas casadas. Eles eram 5. E os outros 2 membros eram o Saraiva, a esposa do Saraiva e os filhos. Aí um pregava, um louvava, aí fazia o rodízio ali, né? Então chegamos na igreja nesse período e meu pai ficou ali. Aí meu pai se converteu, aceitou Jesus, foram batizados, ele e minha madrasta, aquela coisa toda. Meus irmãos ficaram ali envolvidos e a igreja foi tomando forma, foi crescendo, entendeu? Mas eu fui para lá como solteiro. E aí, no meio desse intervalo, a pastora Sandra falou assim, olha, temos um irmão lá, ele é novo convertido, está sem igreja, quem puder escreve uma carta, vocês aí da juventude, manda uma carta para ele, quem quiser. A única pessoa que pegou o meu endereço foi a Sheila. Aí a Sheila escreve uma carta lá para mim, tal. A carta chegou lá, eu falei, nem sei quem é que me mandou essa carta. Só que olha como é que é engraçado as coisas, né? Eu folgava toda terça-feira, que eu sou açougueiro de profissão, então eu também trabalhava com açougue. Então, na terça-feira, antes de eu sair para resolver qualquer coisa, dobrar meu joelho e orar, tirar meu tempo com Deus, depois sair para resolver as coisas. Aí, quando eu tinha acabado de orar, desci e peguei a carta. Aí, tô olhando, não sei quem é essa pessoa, ela tinha... eu tive orando, jejuando por você, e Deus me deu essa palavra aqui, que na verdade foi uma palavra de Deus naquele tempo, porque... O que aconteceu? Meu pai era casado com a minha mãe aqui, meu pai foi para Portugal, tirou a nacionalidade dele, e a nacionalidade do meu pai veio como solteiro. Então, meu pai falou assim, olha, como eu estou em outro país, provavelmente, então, não deve ter problema nenhum. Meu pai foi e casou com a minha madrasta. E nisso aí, quando eu dei entrada nos meus documentos, porque eu sou cidadão português também, quando eu dei entrada nos meus documentos, deu bigamia. Aí meu pai falou, poxa, eu vou embora então do país. Aí eu tava pensando, porque um monte de imigrantes moravam todos juntos. Eles alugavam um apartamento de 3 quartos, morava todo mundo naqueles apartamentos, né? Então eu falei assim, poxa, já que meu pai vai embora, eu vou ficar. Eu tenho que arrumar onde ficar. E comecei a arrumar. E o texto que a Sheila mandou para mim, era um texto, se não me falha a memória, de Ezequiel 13. Se não me falha a memória, diz lá assim, sair para fora do muro é entrar no cativeiro. Eita! Aí eu falei assim, não vou sair não. E aí tudo mudou. Foi aí que eu conheci uma das pessoas que eu tenho como... Ele é um amigo, mas é como se fosse um pai para mim. Ele não é cristão, vive lá no Espírito Santo, que é o Valentim. Esse Valentim me conhecia, sei lá, uns 10 dias dentro do trabalho e falou, tu não vai embora não, tu vai morar comigo. Mas como que eu vou morar contigo, cara? Tu é casado, tu tem uma menina dentro de casa, vai botar uma pessoa estranha. Ele falou, eu confio em você, você vai morar comigo. Se teu pai for embora, você vai morar comigo.
E a gente criou um vínculo enorme, né? A gente é muito amigo mesmo. Mas acabou que meu pai não foi embora. Meu pai não foi embora, nós ficamos, o processo foi rolando, acabou que por fim no processo, olha que doideira, a pessoa que denunciou ele, que foi a menina, porque em Portugal não é registro, é conservatória do registro. Então, a mulher da conservatória que denunciou ele, ela foi a testemunha dele, favorável a ele no tribunal. Falou, não, ele não fez por maldade, não sei o que. Ela mesmo testemunhou a favor dele. E aí, por fim, pronto. Meu pai não foi embora, nós ficamos lá e eu comecei a ser trabalhado na igreja. Então, na carta da Sheila, que eu abri e tal, ela estava lá se identificando, mandou esse texto que eu acabei de falar com vocês. Quando eu virei a carta, parecia que minha oração estava lá, na carta dela. Ah, porque eu sou noiva, mas eu estou orando, porque a pessoa que é meu noivo, ele não quer caminhar com Cristo e eu não quero abrir mão de Jesus de forma alguma, aquela coisa toda. Estou orando também, porque se for a vontade de Deus, que Deus prepare uma pessoa de Deus para mim e que não sei o que, que tire ele do caminho, se ele não se converter, papapá, quero uma pessoa assim, assado, frito. Foi tudo que eu tinha orado. Aí acabou que, pronto, eu entrei em contato com ela, liguei para ela, fizemos amizade, aí acabou que ela já tinha terminado o noivado, e a gente foi se conhecendo, e eu vim no Brasil. Aí, eu fim de 8 meses que eu estava em Portugal, eu vim ao Brasil, aí conheci ela pessoalmente, a gente conversou bastante, parecia que a gente se conhecia há muito tempo, e aí eu falei... Foi amor à primeira vista. Não, não foi não. Não foi não. Ou na primeira carta. Não foi não, que você vai entender por que não foi. Aí eu sei que... Pronto, conversamos muito. Aí eu falei quase, vamos orar para ver se é de Deus? Bom, mas fomos na pastora Sandra, conversamos com a pastora falou, vocês oram, vocês jejuam, mas vou vos dar um conselho. Se vocês forem estar junto, conversar e tudo mais, porque vocês precisam sentar e conversar e ver qual é o objetivo de um e de outro. Eu vos aconselho a não fazer isso por aqui. Vai para longe, vai lá para o Centro Rio, aí nós fomos para Del Castilho, lá para o Shopping Del Castilho. Nós ficamos umas 4 horas ou 4 horas e meia conversando. E o Marcelo não sabia mais como chegar em mulher nenhuma. Porque já estava aquietada e você sabia que eu sou não sabia. Aí eu falei, vamos ver um filme. Aí nós fomos ver um filme lá, a gente estava no shopping, fomos ver um filme, e aí que rolou o primeiro beijo e tudo, e a gente continuou orando, jejuando, era um mês que eu ia ficar aqui. Com 13 dias para eu ir embora, eu falei para ela assim, olha, vamos casar? Vamos mexer as coisas para casar? Para andar com isso? Foi uma doideira aquilo. Foi uma doideira. Que isso, não sei o que. Aí eu voltei para Portugal e tudo, e ela ficou aqui, e eu querendo que ela fosse para poder mexer as coisas. Aí Deus lá em Portugal falou para mim assim, aquilo que pode ser para a vida inteira, eu posso terminar agora se você não parar. Porque eu estava tentando movimentar tudo para ela ir logo. Aí acabou não era não era o meu tempo, era no tempo né? de Deus. Então, esse processo durou 6 meses, ela ficou aqui e eu lá durante 6 meses. Ao fim de 6 meses, ela foi para Portugal. Ela ficou lá 3 meses, ao fim de 3 meses e meio que nós casamos, mas a passagem dela era de 3 meses. Agora você vai entender por que não foi amor a primeira vez, a primeira vista. Durante os 3 meses da passagem, ela continuou orando para saber se era de Deus ou não, porque senão ela ia vir embora. Não, exatamente, né? Tinha que ter certeza. Aí acabou que a gente casou e tudo, e ao fim de 3 anos nasceu a Rebeca, né? Depois nós fomos para o campo missionário com a Rebeca, porque a Rebeca era a nossa companheira de tudo, né? Porque a igreja lá, ela tem o quê? Ela tem 3 períodos de jejum e oração anual. Na verdade, a oração é o ano todo, mas esses 3 períodos junta o jejum com a oração, que é um período de fevereiro, um período de junho e o período de outubro. Então, geralmente, é o mês inteiro ou mais de um mês. Às vezes, tinha 45, 60 dias. E era de 6 da manhã às 6 da tarde, o jejum. Entendeu? E todos os dias a igreja ficava aberta com 4 horários de oração, de 5h30 às 6h30 da manhã, de 11h30 a meio-dia e meio, e de 5h30 às 6h30 da tarde, e à noite começava às 11 horas e fazia a virada ali. Todo o mês era assim. Então, tinha esses períodos de jejum e oração da igreja lá, né? E a gente, nesses períodos, às vezes, quando dava para ir para o monte, lá íamos nós para o monte. E lá ia a Rebeca junto. A Rebeca estava lá no meio do monte junto conosco, entendeu? Enfiada no monte, lá deitada, e as criançadas e a gente no monte. E como eu vivi experiências em Portugal. Olha, vou te falar. Eu acho que se eu viver talvez mais 50 anos, não vou viver o que eu vivi em Portugal. Eu vivi muita experiência. Eu vivi experiências, por exemplo, da gente estar em viagem e quem é que está dirigindo o carro? Ninguém.
É isso que eu ia perguntar. A experiência lá, espiritualmente falando, é muito diferente do Brasil, assim, né, o peso pastor? espiritual O era peso, né? muito grande, mas a glória de Deus também era algo assim extraordinário. Eu não sei se é a simplicidade, eu não sei se era a busca, porque de fato a igreja buscava muito dessa forma que eu estou te falando. E, por exemplo, durante o ano todo, toda quarta e sexta tinha oração na igreja. Toda quarta e sexta era oração na igreja. Toda quarta e sexta acabava o culto e a gente revezava, né? Eu ficava com a Rebeca para a Sheila pegar, por exemplo, a quarta, e eu pegava a sexta, ou eu pegava a quarta e a Sheila pegava a sexta, a gente revezava, porque tínhamos a Rebeca, e ia para lá, tirava o período de oração e depois voltava para casa. Então a igreja sempre praticou muito isso, era muito ensino para você ver. Às vezes a gente ficava 8 meses numa apostila de 60 folhas estudando sobre determinado assunto. Era muito ensino, muita palavra, muita pregação. A gente quase não pregava. Eu, às vezes, pregava quando o pastor viajava para o Brasil. Entendeu? Durante praticamente o ano todo a gente não pregava, a gente só comia. Entendeu? E a igreja era extremamente crítica. Porque quando você subisse para pregar, dependendo do que você falasse, a igreja fechava o coração para você na hora, porque era uma igreja muito alimentada. Sim. Muito forte na palavra, muito forte na oração, nos propósitos de jejum e aquela coisa toda, e era muito transparente. Para você ter uma ideia, as entradas da igreja eram passadas por um presbitério. O que era o presbitério? Eram os pastores e presbíteros da igreja, era passada as finanças da igreja. E aí, por exemplo, as finanças da Secretaria de Missões, ela era fixada no quadro da igreja, o que entrou e o que saiu. Entendeu? Então era muito transparente e o povo fechava com o coração completo, porque via a sinceridade, via a transparência e via que era de verdade aquilo dali. Então havia uma grande unidade na igreja. Tinha cultos, Carla, que a gente chegava a abrir o culto e o mover era tão grande que estava a igreja toda de boca no pó, chorando diante de Deus. Você não sabia porque você estava chorando, mas era um mover tão grande, uma compulsão tão gigantesca, que a gente não conseguia se pôr de pé. Tamanha era a glória do culto. O povo estava todo unido, ligado. Muito unido, muito unido. O pastor falava, olha, se vocês quiserem ir, vocês podem ir, porque nós vamos ficar debaixo dessa nuvem. E o povo não saía de dentro da igreja. Culto de 3, 4 horas. E aquela glória, aquele mover, aquele poder, aquela unção. E cadê que o pessoal ia embora? Não ia. Às vezes não tinha pregação, Carla. Entendeu? Às vezes, por exemplo, acabava o louvor, já começava um mover tão grande. Às vezes, por exemplo, tinha culto que o mover era tão grande, o pastor falava assim, olha, Deus derramou uma unção para curar. Quem está com enfermidade pode vir aqui na frente. As pessoas, na outra semana, estavam testificando das curas. Era muita gente curada. Era muita gente que recebia um mover sobrenatural. Quando a gente ia para os montes, eu vivi muita experiência no monte. A gente chegar no monte assim, a gente vê os demônios fugir da gente dentro do monte. Entendeu? A gente chegava no monte, a gente via os demônios fugirem. A gente chegava no monte, por exemplo, às vezes tinha trabalhos no monte assim, a gente via os demônios lá, o pastor falava com a gente assim, pode ordenar para sair. A gente ordenava e a gente via sair. Ou às vezes a gente estava no monte e falava assim, pode ordenar para os principados, que os principados serão abatidos, vocês vão ver conforme está na palavra, que vai ser como se fosse uma estrela cadente. Eu via Satanás romper o céu com uma estrela. A gente estendia a mão para o céu, Carla, e ordenava, e a gente via isso acontecer. Teve uma vez que ele falou assim, olha, Deus me mostra que hoje vai ser abatido um principado aqui, vocês vão ver uma bola de fogo descer do céu. E nós vimos. A bola de fogo desceu do céu e caiu dentro do mar, porque o monte que a gente orava era de frente para a Praia da Rocha. Então, nós vivenciamos isso. Nas viagens, por exemplo, era um mover dentro da carrinha, né? A gente chama de carrinha lá, porque é uma van de 9 lugares, né? Aqui é uma van, lá é carrinha que eles chamam. Então, havia um mover tão grande, eu meio incrédulo assim, meu Deus, quem é que está dirigindo esse carro? Não tinha ninguém, não. O pessoal, gente rodando no poder dentro da carrinha, gente falando em língua, o condutor com o olho fechado e a carrinha andando. E você vê que a fé do povo hoje em dia tá tão assim, não são todos não, tá, gente? Tá tão assim, tem gente descrente, né, incrédulo, que você contar um episódio desse vai falar assim, porque Deus ainda opera. Não, Deus não mudou. Não mudou. Não mudou. Ele ainda quer fazer, só que o povo tá tão assim que não acredita nos sinais de maravilhas, né, nos dons que Deus tá dando, e o povo tá meio que... Eu acho que passa muito essa questão pela nossa escolha. Por que a nossa escolha? Porque hoje, por exemplo, isso aqui é uma questão, por exemplo, problemática na nossa vida.
Porque hoje tem pessoas que gastam 3, 4, 5 horas nisso daqui Até e não gastam 10 minutos de oração. Então, assim, é como aquela máxima que a gente fala hoje em dia. É estranho a pessoa falar que quer ir para o céu se ela não tem convívio nenhum com o dono do céu. É estranho, porque eu penso assim, como é que eu vou viver com uma pessoa que eu não tenho comunhão nenhuma, que eu não tenho apreço nenhum por ela? Aí a gente traz para dentro do nosso próprio casamento, né? Como é que eu vou viver com a Sheila se eu não sinto nada por ela? Se eu não tenho desejo de estar junto dela, de conversar, de lhe dar atenção, de ouvir ela falar, de falar com ela, sabe? De conviver com ela, de planejar coisas com ela. Então, para mim, é inconcebível nós pensarmos no céu sem ter uma vida com Deus. Então, eu acho que passa muito por isso, a nossa falta de vida com Deus, sabe? O que me leva muito, me reporta muito a isso, é a frase do faraó para Moisés, né? Para o povo, olha, diga ao povo que eles vão ter que ir atrás da palha para fazer os mesmos tijolos que eles faziam antes, para que eles não deem crédito a palavras de mentira. Sabe o que o faraó está dizendo? O seguinte para os exatores, né, do povo de Israel: olha, sobrecarregue o povo e a palavra fica infrutífera. É isso que ele está falando, essa é a estratégia. E olha como nós vivemos hoje. Nós vivemos sobrecarregados, porque você vê, a nossa vida é um corre-corre. Você corre de um lado para o outro o tempo inteiro, entendeu? Por exemplo, para as mulheres, eu acredito até que seja pior, porque hoje a mulher trabalha dentro e fora de casa. Ela trabalha fora e quando chega em casa ainda tem os seus afazeres, comida, roupa, filho, marido, enfim. Então, para a mulher hoje, é muito mais sobrecarregado, talvez, né? Não estou dizendo aqui de forma alguma que não é sobrecarregado para os homens. Tem muitos homens que saem 4 horas da manhã e chegam em casa às 10 da noite. Então, também é. Então, você vê que as pessoas estão super sobrecarregadas e, automaticamente, as pessoas não têm esse tempo de qualidade com Deus. E, automaticamente, se não temos tempo de qualidade, vamos nos afastando. Não é que Deus mudou de lugar. Somos nós que, infelizmente, deixamos de ir ao local de encontro. É até comparado com Marta e Maria, né? Marta é distraída com os afazeres, enquanto Maria estava aos pés de Jesus. Esse texto, por exemplo, eu acho que Marta é muito crucificada. Eu acho que o que Jesus quer mostrar ali nesse texto propriamente dito é uma coisa chamada equilíbrio. Ou seja, nós não podemos simplesmente ficar o tempo inteiro aos pés de Cristo. Precisamos trabalhar para Ele. Então, nós temos que ter um equilíbrio entre trabalho e a nossa vida com Deus. Então, eu acho que o texto ali propriamente dito quer mostrar muito isso. Porque você vai ver que a gente crucifica demais Marta, né? Por exemplo, na ressurreição de Lázaro, no capítulo, se não falha a memória, o capítulo 11 de João, o que nos é mostrado? Marta chega perto de Jesus e diz: se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí as pessoas dizem que Maria foi... Não, eu quero ser como Maria, porque Maria chegou e se prostrou aos seus pés. Mas veja que a incredulidade de Maria é maior do que a de Marta. Por quê? Porque quando Maria chega aos pés de Jesus, tudo bem, ela chega aos pés de Jesus, mas ela fala a mesma coisa que Marta, só que ela trouxe o povo junto. O povo veio junto com ela. E o povo começou a desacreditar em Cristo por causa da frase de Maria. Maria disse: se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí o povo que está ao redor, que estava lá no luto, está ao redor dela, diz assim: poxa, esse que abriu os olhos de tantos não poderia ter feito nada? Ou seja, todo mundo passou a não crer por causa da frase de Maria. Agora, o único que crê nesse texto aqui é o próprio Cristo, porque Cristo chega lá diante do túmulo, onde colocaram? Colocamos lá. Já cheira mal, já é de 3 dias, de 4 dias, né? Aí Jesus chega e fala: olha, Pai, graças te dou. Ou seja, eu não mereço. Olha só como é que é. Eu não mereço. Mas eu disse isso para que eles creiam que tu me enviaste. E depois ele declara a palavra: Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem. Então, o único nesse texto que de fato acreditava no milagre era Cristo. Então, a gente às vezes crucifica Marta e enaltece Maria, mas no texto, tanto Marta como Maria, as duas se mostram, tipo assim, que não acreditavam que Cristo poderia ressuscitar. Exatamente nesse equilíbrio, né? Peguei nesse contexto do povo estar tarefado, aí deu o exemplo da Marta, mas no equilíbrio nós temos que estar em parte Marta e Maria, né? Uhum. Mas é o que o senhor está falando, pastor. Muitas pessoas estão distraídas,
sem, assim, estar se alimentando também, né? Uhum. E para poder sair daquela... acaba se esfriando, né? É justamente isso, né? A gente acaba desconectando de Cristo, porque se nós não temos um tempo de qualidade para Deus, automaticamente nós vamos acabar nos desconectando, né? É a mesma coisa, por isso que eu usei aqui a questão do relacionamento homem, mulher, marido, esposa, justamente para ficar assim de fácil compreensão, né? Porque se nós colocarmos de uma forma de fácil compreensão, as pessoas vão entender que, olha, realmente, se um marido e a esposa não têm uma conexão um com o outro, automaticamente vão se afastar. A mesma coisa acontece no nosso relacionamento com Cristo, até porque nós estamos falando de relacionamento. Exatamente. Né? O relacionamento, ele é diário. Ele não pode ser a cada 15 dias, a cada um mês. Ele é diário. Então, se nós não tivermos esse tipo de relacionamento com Cristo, não temos como manter a nossa vida com Deus. Por isso que, por exemplo, às vezes é muito uma referência para a minha vida, né? O pastor, por exemplo, que me pastoreava em Portugal, não que a minha pastora é extremamente usada por Deus aqui, só que eu com ele viajava, né? Então eu tinha um tipo de intimidade de vida com ele que eu nunca tive com a pastora, até talvez por ser mulher, né? Sim. E como é que eu vou ficar viajando com a pastora, né? Então eu viajava com ele. Ele vivia uma vida extremamente abnegada, acredito que até hoje viva. Só que ele começou essa vida quando? Lá aos 18 anos, porque quando ele se converteu, foi de que forma? Ele não era crente, o pai dele... Vamos pegar aqui o início da história, né? Para ficar de forma mais fácil de se entender. O pai dele não era cristão, o pai dele se converte um dia, aceitou Jesus, chegou em casa para os 12 filhos e falou assim, a partir de agora todo mundo é crente. Desse jeito. Bora, tem que ser... É nesse aí, vamos embora no caminho. E 5 horas da manhã acordava eles... E vamos ler Bíblia. E os filhos ficavam como? Quicando. E o pai, pronto, servindo a Deus, lá em Macedônia, em Minas Gerais, para você ver, a rua dele a cidade dele tinha 2 ruas só. Uma para outra para voltar. 2 ruas. Entendeu? E aí o que acontece? Um dia ele foi jogar futebol e tudo, e como é que eu volto para casa? Cadê a chave para entrar em casa? Teve que ir na igreja. Chegou na igreja e falou com o porteiro, olha, eu preciso pegar a chave com meu pai. O porteiro falou, entra e senta aí, meu filho, porque o teu pai está lá na frente, não posso chamar ele agora, não. Sentou, ele não lembra como ele aceitou Jesus, porque ele já estava lá na frente batizado com o Espírito Santo, falando em línguas, de short e camiseta dentro da igreja. E ele, a partir daí, porque queria se batizar. Mas a igreja não permitia, porque não acreditava que ele tinha se convertido. E ele levou, acho que uns 2 anos para se batizar. Então, ele, a partir dos 18 anos, que foi esse período, ele começou a ter uma vida com Deus. Sempre às 3 da manhã ele levantava para orar. Então, ele teve 10 anos solteiros até casar. Aí fez seminário e todas essas coisas. Mas ele criou esse vínculo com Jesus. Então, todas as vezes que eu viajava com ele, quando dava 3 horas da manhã, Deus acordava ele. E aí ele ia tirar o período dele de oração. Né? Nisso que ele ia tirar o período dele de oração, ele não voltava mais pro quarto, cara. Não voltava. Dali ele já emendava no devocional dele. A Sheila, por exemplo, trabalhou um tempo na igreja. A Sheila, às vezes, quando chegava na igreja para abrir a igreja, ele já estava fazendo o devocional dele na sala dele. E ele só terminava o devocional meio-dia. Então você conta, a pessoa começava a tirar um período de oração às 3 da manhã e encerrar esse tempo com Deus meio-dia. Então ele sempre se dedicou a uma vida com Deus. Então essa dedicação fez ele viver coisas extraordinárias. Então eu viajava muito com ele e via isso. E era uma doideira. Às vezes a gente estava viajando, por exemplo, se fosse de dia, ele dormia numa facilidade enorme. Mas ele estava ali dormindo, de repente ele começava a falar em línguas, daqui a pouco ele estava orando por não sei quem. Eu falei, ué, será que ele acordou? Aí eu olhava assim, que nada. Daqui a pouco ele ressonava e estava dormindo. Porque ele estava numa constância com Deus o tempo inteiro. Então eu vivenciei muito disso com ele, eu vi muito isso acontecer de verdade. Não era aquela coisa assim, eu virei essa noite orando e jejuando para vir aqui no podcast, que muita gente faz isso. E você vai, se marcar bobeira e dormir a noite toda. Não, ele lá, eu via isso acontecer. Eu via acontecer, entendeu? Como eu vi muitas das vezes pessoas virem à frente que estavam endemoniadas, dele estender a mão, a pessoa voar. Tanto é que lá em Portugal, os diáconos, todos os diáconos e diaconisas, ficavam atrás das pessoas que estavam recebendo oração. Entende? Nós que éramos homens, estavam atrás dos homens. E as diaconisas, que eram mulheres, estavam atrás das mulheres. Porque acontecia muito isso. Entende?
Estendia a mão, a pessoa voava. Voava mesmo, entendeu? Então, para você ter uma ideia, teve um tempo que nós andamos tanto com a irmã Angelina, eu não sei se ela já faleceu ou ainda é viva, porque ela já era uma anciã nesse tempo. A irmã Angelina só mexia com a área de libertação. Nós já andamos tanto com ela na área de libertação que a gente começou a andar na rua e as pessoas corriam da gente, gritando, você não, você não, você não. As pessoas se escondiam da gente, porque viam em nós a luz. Hein, pastor, o que está acontecendo? Porque é exatamente isso daí. Como o senhor está falando, as pessoas viam a luz. Hoje em dia, tu não vê muito as pessoas manifestando demônios nas igrejas. Então, e hoje há uma questão sobre essa questão de manifestação. Muita gente diz que hoje o diabo criou uma nova estratégia, né? Ele não entra, ele apenas influencia. Eu acho isso meio esquisito, porque a gente não tem relato bíblico sobre isso. Os relatos bíblicos falam que os demônios estavam dentro das pessoas, canalizando essas pessoas. Porque, por exemplo, a questão de endemoniado e demonização são coisas diferentes, pô. Entende? Uma pessoa que está endemoniada é uma pessoa que o demônio está dentro dela. Agora, uma demonização é uma pessoa que está sofrendo uma influência. É externo, não é interno. Então, eu, na minha humilde opinião, posso estar completamente errado, e eu estou cansado de falar isso no seminário, né? Minha opinião, não estou dizendo para você concordar. Eu acho que nós é que perdemos essa autoridade, na minha humilde opinião. E isso eu me coloco como cabeça. Tipo assim, eu acredito que eu perdi essa autoridade, porque Deus não mudou. É como, por exemplo, no Jardim do Éden. Deus chega e fala para Adão e Eva, né? Fala para Adão, perdão. Onde tu está? Não é que Deus não sabia onde Adão estava. Deus sabia onde Adão estava. A questão é que Adão não estava mais no lugar do encontro. Porque toda viração de dia, diz o texto, que na viração do dia Deus ia estar com Adão. Todo dia tinha relacionamento Adão e Deus. Só que no dia que Adão pecou, Adão se escondeu. E Deus falou, tô aqui. E sabe por que eu falo isso? Porque eu já vivi isso quando eu pastoreava a igreja em Portugal. Chegou um dia, né, numa manhã, eu tive que sair, levar a Rebeca para a escola e resolver alguns problemas. E eu tinha um período de oração todo dia de manhã marcado. Eu levantava todo dia naquele horário, dobrava meu joelho e tinha o meu devocional, o meu tempo com Deus, como eu aprendi com o pastor que me pastoreava. Todo dia era assim. Naquele dia, o Marcelo foi resolver os problemas. Quando eu dobrei meu joelho, Deus falou assim, onde é que tu estava? Falou no meu ouvido. Porque saiu do teu... Falou no meu ouvido isso. Onde é que tu estava? Que eu tô te esperando aqui. Desde cedo. Deus falou isso no meu ouvido, Carla. Sim. No meu ouvido. Então, a mesma coisa aconteceu com Adão. Não é que Deus não sabia onde eu estava. Deus sabia. A questão é que eu não estava no lugar de encontro. Porque Deus cria um lugar de encontro. Por exemplo, a gente já viu, certamente, você já deve ter visto aquele filme Quarto de Guerra. Aquela mulher criou um quarto de encontro com Deus. É o lugar onde todos os dias ela está com Deus num determinado horário. É uma disciplina de vida com Deus. E essa disciplina de vida com Deus é o que nos traz autoridade, que a autoridade não está em nós. Na verdade, não tem nada em nós, tá? Exceto o Espírito. Mas se o Espírito não for ele a fazer por meio de nós, nós não temos capacidade de fazer nada. Exatamente. Ninguém prega, ninguém canta, ninguém ora, ninguém expulsa demônio, ninguém faz nada sem a ação do Espírito. Nós somos apenas uma casca vazia sem ele dentro de nós. E precisamos nos conscientizar disso. Então, se eu não encher essa casca da presença de Deus... Gente, o que a gente vai dar para os outros? Sepulcro caiado. O que nós vamos oferecer aos outros? É por isso que, às vezes, as pessoas vivem atrás de profetas, porque ainda existem o remanescente e sempre vai existir. Você vai ver que Elias chega e fala assim, Senhor, apenas eu fiquei. Deus, peraí, tem 7 mil que não dobrou o joelho não, bacana. Sempre teve um remanescente e sempre haverá pessoas compromissadas com Deus. Talvez não vão ser aqueles que estão na mídia, talvez não vão ser aqueles que estão em destaque, mas você pode ter certeza que tem pessoas compromissadas com Deus. Eu vou falar algo aqui que talvez muita gente vai se escandalizar, mas vai ter pessoas dentro da igreja que não tem título, que vão subir para o céu e vai ter pregadores que vão para o inferno. Que isso, pastor? Sim, porque há muita gente pregando daquilo que conhece e não daquilo que vive. Meu Deus. Porque conhecimento você adquire num seminário igual a gente dá lá. Conhecimento você adquire numa faculdade. Agora, Exatamente. Vida com Deus não é questão de conhecimento, é questão de aprender com Ele.
Olha só, vou te provar biblicamente que o que eu estou te falando não faz sentido. Paulo nunca voltou. Paulo não se converteu e correu para Jerusalém para conversar com nenhum dos apóstolos para aprender evangelho. Não aconteceu isso, gente. O texto não me diz isso. O texto diz que Paulo se converte, tem um encontro no caminho para Damasco. A Bíblia não diz que ele caiu de cavalo, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele foi lançado por terra. E a gente inventa, tá? A gente inventa. O texto não diz se ele tropeçou numa pedra. O texto não diz se ele caiu do cavalo. Apenas diz que ele foi lançado por terra e ouviu Cristo falar com ele. Ou pelo menos fala, posso conjecturar, né? Se você falar que pode conjecturar é uma coisa, mas que o texto diz, exatamente, não. Eu prefiro ficar com o que está no texto. Sim, Se sim. o texto não diz, eu não vou nem conjecturar. O texto não me dá base para eu conjecturar. O texto diz apenas que ele caiu por terra. Então, se ele caiu por terra, irmão. Como ele caiu, não interessa. Interessa o que aconteceu. O que aconteceu? Jesus diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí ele se refere, Senhor, quem és? Ou seja, ele já reconhece que ele é Deus que está falando com ele. E aí, ele recebe a orientação. Tu vai, entendeu? E vai entrar na cidade. E diz o texto que Deus vai lá e visita Ananias e fala para ele, tu vai lá e vai orar por esse homem. Pai, esse homem tem feito um estrago. Em outras palavras, é isso que ele fala. Sim. Ele falou, mas esse vaso é um vaso escolhido para levar a minha palavra. O perseguidor será perseguido. É isso aí que eu quero. Então, assim, você não vê Paulo ir lá. Paulo aprendeu com Cristo. Quem ensinou foi Cristo. Hoje nós temos a palavra, mas quem nos traz, de fato, ensinamento e interpretação correta é o Espírito. Jesus diz em João capítulo 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Então, não interessa o meu conhecimento, porque se ele quiser bloquear o meu conhecimento humano, ele bloqueia. Gente, olha só, a gente acabou de ter carnaval. O que aconteceu pós-carnaval é simplesmente Deus falando assim, eu continuo no controle, tá? E mostra a nossa impotência. Olha só o que a chuva fez. Nós fomos incapazes de nos proteger contra a chuva, gente. Verdade. Vocês aqui talvez nunca passaram por terremoto, eu já passei. A sensação de terremoto é uma sensação de impotência total, porque você vai para onde? Eu morava no apartamento, quando aprovaram a lei do casamento homossexual em Portugal, teve um terremoto fortíssimo. Durante a noite a Sheila caiu da cama. A Sheila, Marcelo, tá tendo terremoto. Eu falei, mulher, cala a boca e dorme. Porque você não tem o que fazer, né? Não tem pra o onde tempo correr. que você vai correr para descer do apartamento, se o prédio cair, você vai morrer. Porque você tá impotente. Se você for pra rua, o prédio pode tombar pro teu lado e te matar na mesma. É uma total impotência. Então Deus continua no controle. Nós precisamos entender que Deus está no controle. Nós somos impotentes para qualquer coisa. Verdade. Para qualquer coisa. Desse jeito, né, minha irmã? E quanto mais a gente conseguir entender isso, mais dependente nós vamos estar dele. E quanto mais dependente, mais próximo. Porque você vai ver. Por que as pessoas falam assim? Quando está em prova, o pessoal vem para a igreja. Quando está em prova, o pessoal sobe um monte. Quando está em prova, o pessoal ora. Quando está em prova, o pessoal jejua. Por quê? Porque quando você está numa prova, você está dependendo dele, porque você está impotente diante daquilo. É por isso que o dinheiro, por exemplo, ele é uma espécie de Deus, porque ele nos dá a mesma sensação de Deus. Quando eu tenho dinheiro, eu posso pagar o médico. Quando eu tenho dinheiro, eu posso pagar uma passagem. Quando eu tenho dinheiro, eu posso comprar comida. E quando você não tem? Você recorre a quem? Totalmente dependente de Deus, né? É isso. Então, enquanto nós entendermos que nós somos dependentes, a nossa vida vai fluir. Né? Desse jeito aí. Vai fluir. E, pastor, entrando nesse assunto aí, tem uma pergunta de uma seguidora nossa que eu gostaria de passar para o senhor. Eu compartilhei um vídeo, né, no Story, que falava sobre o pastor não ter obrigação de carregar crente preguiçoso nas costas, né? Mais ou menos assim. E esse vídeo, ele entra mais ou menos num contexto exatamente disso, de pessoas que terceirizam oração, né? Ora por mim, tudo por mim, mas a pessoa não quer entrar ali, né? Fechar as brechas que precisam ser fechadas, se colocar em oração, subir um monte, né? Buscar intimidade com o Senhor.
Aí ela me fez uma pergunta, ela botou assim para mim, mas o pastor não é responsável pela sua ovelha? E eu dei justamente essa explicação, que ele entra num contexto, né? Dei essa explicação para ela, aí ela mandou assim para mim. Entendi, ando um pouco descrente do pastoreado. Estava em uma igreja e deixei de ir um dia, depois foram 2 e depois me afastei. E o pastor e a pastora nem entraram em contato, ou veio aqui para saber o que houve. Não houve nada, me esfriei. Depois me entristeci, pois até mesmo na escola... Aí ela faz um comentário aqui sobre a escola dominical, que o pastor uma vez tinha falado que cada um era responsável por si no dia do julgamento. Aí ela continua falando aqui. Então... não era para eu ficar surpresa, mas fiquei triste. Ninguém entrou em contato, nem o irmão, ninguém. Aqui embaixo ela continua. Infelizmente, ainda estou afastada. E nem vejo e tenho acesso aos pastores. Tenho sentido muita falta de ir à casa do Senhor, mas lá o meu marido não quer ir mais. E eu também não sei se consigo me sentir bem lá. Estamos conversando para visitar algumas igrejas e escolher em qual ficar, mas confesso que sempre aparece algo e nunca conseguimos ir à igreja. Porque, infelizmente, o diabo agora vai criar empecilhos. Agora, vamos por parte, né? Como diz o esquartejador, vamos por parte. Vou vos mostrar biblicamente essa situação. Enquanto Israel está no deserto, murmurando ou não, Deus provê. Você já reparou isso? O povo murmura que a água era amarga. Deus vai e fala, pega um lenho e joga na água. O povo murmura que tinha fome. Deus vai e manda as codornizes. Então, assim, enquanto nós estamos no deserto, é um simbolismo de quê? Do nosso nascimento em Cristo e de nós sermos bebês espirituais. Durante esse período de bebê espiritual, nós precisamos de todo apoio. Ou seja, um bebê não consegue se alimentar sozinho. Um bebê não se carrega sozinho. Um bebê precisa de todo o apoio. Só que, à medida que o bebê vai crescendo, a gente sabe disso pelas etapas dos nossos próprios filhos. A gente começa a ensinar a tirar a fralda, para ele começar a fazer suas necessidades. A gente começa a ensinar ele que ele tem que andar. Ele vai aprendendo ponto a ponto. Onde é que eu quero chegar com isso? Eu não sei quantos anos essa pessoa está na igreja, ok? O que eu quero dizer com isso? Como eu não sei quantos anos ela está, eu não sei em que etapa ela também está. A questão é que, à medida que nós criamos uma coisa chamada maturidade, o que é maturidade? A maturidade corresponde ao seguinte, eu não sirvo a Deus por causa da pastora Sandra, que é a minha pastora. Eu sirvo a Deus porque eu tenho a minha vida com Jesus. Isso se chama maturidade espiritual. Então, não é porque os outros fazem ou deixam de fazer que eu vou me afastar de Jesus. Por exemplo, hoje em dia se fala muito sobre isso e isso escandaliza muita gente. O pastor fulano tá pegando dinheiro da igreja. Problema dele. É ele que vai dar conta. Eu não vou responder por ele. Por quê? Porque a salvação é individual. Eu não posso responder pelos meus filhos, eu não posso responder pela minha esposa. A salvação é individual. Por isso que eu estou dizendo, eu não sei em que altura da caminhada ela está. Se ela é uma nova convertida, ela tem que ter todo o apoio e suporte dos pastores, isso é lógico. Mas ela, à medida que ela está algum tempo dentro da igreja, ela tem que criar uma maturidade de que Cristo é a base da vida dela, e não os pastores. Porque pastor, como eu, como qualquer outro ser humano, é falho. Vai errar e vai te frustrar mais cedo ou mais tarde, tá? Você pode ter certeza disso. E voltando à questão do deserto, vou te explicar por quê que eu peguei o deserto. Enquanto eles estão ali no início, eles estão murmurando e Deus está abençoando. Mas quando eles chegam em Jericó, diz o texto assim, esse ano vocês vão colher do que está plantado e no ano que vem vocês vão plantar. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que a salvação ela é de graça, mas as bênçãos são condicionais. Nós precisamos amadurecer. Porque todos nós já passamos por isso aqui. Quando a gente é novo convertido, às vezes a gente pensa assim, poxa, eu queria que Deus me falasse sobre isso. Aí Deus usa alguém, parece que é um The Flash. Mas quando você cria uma certa maturidade,
Se você não buscar, você não ouve ninguém falar nada. Deus não fala. Porque agora Deus entende que você não é mais um bebê. Você já pode caminhar sozinho. Você já pode se cuidar sozinho. Você já pode buscar sozinho. E a gente não pode, em hipótese alguma, ser, por exemplo, como aquelas formigas. Você já viu a formiga? A formiga vai lá, por exemplo, pega uma folhinha e tem um monte de formiga por baixo da folha, mas tem um monte de formiga por cima da folha também. Ou seja, tem várias formigas que estão andando na aba daquelas que estão carregando. E é isso que aconteceu aí, que você estava falando. A questão, para mim, primordial nisso aí se chama maturidade. Como eu disse, eu não sei em que altura da caminhada ela está. Mas se nós tivermos de maturidade... Isso não é motivo para abalar. Não é motivo para eu largar Jesus. Largar Jesus. Nada nessa vida é motivo para eu largar Jesus. Vou te dar um outro exemplo bíblico. Olha só. Há uma guerra entre Israel e os filisteus, correto? Eles pegam a Arca da Aliança e levam como um amuleto para o campo de batalha. Quem leva essa arca? Ofni e Finéias. Dois filhos de Belial, segundo o texto bíblico diz. Não sou eu que estou dizendo, é o texto que diz que eles são filhos de Belial. Ok? Vão para o acampamento. Quando eles chegam lá no acampamento, diz o texto seguinte, que o povo jubilou tão alto que os filisteus ouviram. E os filisteus ouviram e disseram assim, olha, o Deus de Israel desceu no arraial. O Deus de Israel desceu no arraial. E aí o general dos filisteus diz o seguinte, olha, lutai pelas vossas famílias, pela vossa terra. Qual é o desfecho dessa história? O povo de Israel cai ferido na batalha, a Arca da Aliança é levada. Vem um mensageiro e fala para ele o seguinte, ele fala assim, então o que sucedeu na guerra? Ele falou, o povo foi ferido e fugiu. Teus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos. E aí ele fala assim, ó, e a Arca de Deus foi levada. Você observa que enquanto ele fala que o povo foi ferido, o homem está vivo. Teus 2 filhos morreram na batalha, o homem está vivo. Quando ele fala assim, a Arca de Deus foi levada, o homem cai para trás e morre. Sabe por quê? Porque nós podemos viver sem povo. Eu não nasci pastor. Eu não nasci nem crente, gente. Eu acabei de falar aqui no podcast que a minha vida eu era mais perdido do que o diabo. Não podia ver uma mulher na minha frente. Então eu não nasci pastor, não nasci crente. Então eu posso viver sem povo, eu posso viver sem igreja, eu posso viver sem pastorear a igreja. Eu não nasci pastor, nasci crente. Eu posso viver também sem filhos. Por que a abordagem é filhos? Porque pra gente o mais importante é os filhos. Sabia? Sim. Você há de observar que a gente faz tudo pelos filhos, a gente se sacrifica pelos filhos, a gente se mata pelos filhos. A gente deixa de fazer por nós para fazer pelos filhos. Então a gente também pode viver sem filhos. Ou a gente só não pode viver sem a presença de Deus. E é isso que ele nos evidencia ali. A presença de Deus sendo levada, a ausência da presença de Deus, ela só traz morte. Você vai ver que Jesus está na cruz do Calvário e ele diz assim, meu pai, por que me abandonaste? Jesus está provando o inferno agora, porque o inferno nada mais é do que uma ausência total da presença de Deus. Jesus agora está provando isso, porque ele está recebendo o pecado da humanidade até aquele dia, após aquele dia e até a vinda dele. Ele está recebendo o pecado de toda a humanidade. Então ele está vivendo agora um isolamento total. E a ausência da presença de Deus é justamente o que traz morte. Capítulo 1 de João, verso de número 3, diz o seguinte, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No original muda um pouquinho. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele ninguém recebeu vida. Porque aonde Deus não está, só tem morte. Exatamente. É essa a questão. Então, por que ele caiu e morreu? Porque a presença de Deus tinha sido levada. Então, quando Deus sai de cena, o que fica é morte. É por isso que você vai ver, se não me falha a memória, é o capítulo 8 de Ezequiel, Deus pega o profeta, leva até o templo e começa a mostrar as imagens dentro do templo, e a presença do Senhor estava de um lado e vai para outro, e sai de um lado e vai para outro, até que a presença sai. A mesma coisa acontece, por exemplo, com Sansão. Sansão brinca, até um momento que Dalila descobre o seu coração, corta o seu cabelo e diz assim, ó, lá vem os filisteus contra ti, Sansão. E Sansão, diz o texto, não sabia que o Espírito de Deus havia se apartado dele. E o que ocorre com Sansão? É capturado, ele é arrancado os olhos, que é apenas uma confirmação física daquilo que ele já era cego espiritual,
Ele vai para lá, fica preso, pede a Deus para poder matar os seus inimigos, mas ele comete suicídio, porque a questão é que Deus tinha dado a ele a força por meio do crescimento do seu cabelo. Seu cabelo ia crescer mais cedo ou mais tarde e a força ia voltar, porque os dons de Deus não são com arrependimento. O que Deus te deu, deu. E acabou. Exatamente, não estou falando de dons espirituais, porque os dons são do Espírito. Uhum. Deus usa quem quer. Agora, aquilo que Deus entregou a você, deu a você sem arrependimento nenhum. Por exemplo, se Deus te deu o dom da palavra, Deus te deu o dom da palavra. Deus não tem arrependimento de ter te dado um dom de você pregar a palavra. Não tem isso com Deus. Deus deu teu e acabou. É teu. Você não quer ser usado? Deus vai usar outra pessoa em outra área. Mas Deus te deu e acabou. É a mesma coisa que acontece com ele. Só que o que aconteceu com ele? Morreu. De Deus é o dar, né, pastor? Agora, receber, nem de todo mundo ele recebe, né? Então, essa é a grande questão dessa seguidora é justamente saber em que etapa ela estava. Mas, de fato, se ela criar maturidade de que a vida dela não consiste em ninguém dentro de uma igreja, exceto Cristo, nada para ela. Nada para nenhum de nós. Porque o cristianismo não está ligado àquilo que eu faço, sabe? Não está ligado se eu canto muito, se eu prego muito, se eu ensino muito. Não é sobre mim. É sobre ele. Não depende de mim, depende única e exclusivamente dele. Não fui eu que quis me salvar, porque na verdade, se nós formos muito sinceros, nós queremos viver no pecado. Porque o pecado é atraente. O pecado é muito atraente. Outro dia eu estava vendo um vídeo do Cláudio Duarte falou rindo, o pastor Cláudio Duarte falando rindo no vídeo, né? A gente até fica meio receioso, porque hoje tanta fake news, né? Tanto coisa errada, mas no vídeo ele estava falando assim, cada vez tem menos homens, né? E cada vez tem mais mulheres sobrando e você só pode viver com uma. Então você vê, se os homens pudessem optar em viver com várias mulheres, viveriam com várias mulheres, porque cada vez tem mais mulheres, porque o pecado atrai o ser humano, porque o ser humano foi gerado debaixo do pecado. Exatamente. Então por que a gente está abrindo mão do pecado? Por que a gente está dizendo não à nossa carne? Por que nós estamos negando a nós mesmos? Porque nós queremos ganhar a Cristo, é o que Paulo fala. Paulo fala justamente isso em Filipenses. Ele fala assim, olha, eu não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, que deixando para trás as coisas que para trás ficam, eu prossigo em direção ao alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. O que Paulo estava buscando? Alcançar a ressurreição para contemplar a Cristo. Amados, isso é um fato. Jesus só vai voltar para uma igreja apaixonada por ele. Enquanto nós não nos apaixonarmos por Jesus, enquanto nós não nos encantarmos com a beleza de Cristo... Hein, pastor Marcelo, porque já estamos indo para o final, fala para os nossos seguidores, né? Olha para aquela câmera ali, o seu momento improvável, que você passou um momento muito improvável que Deus fez, e provando aí para essas pessoas que literalmente você estava nas mãos de Deus. Eu tenho muitos improváveis, né? Sim. Tenho o Davi, que morreu. Meu filho foi ressuscitado, meu filho morreu em Portugal. Ele teve morte dentro de casa, com dias, né? Esse é um dos improváveis também. Mas há pouco tempo, vou falar do mais recente, que foi em 2023, sim. Né? 2023 eu passei por uma cirurgia muito grave, e até depois da cirurgia, é engraçado, né? A gente só faz as coisas depois depois que a gente passa os vales, né? É depois da cirurgia que fez um plano de saúde. Mas aí... Depois no plano de saúde, o médico olhou, né, e falou assim, rapaz, era pra você estar morto. Você estar vivo já é um milagre, tá? O que acontece nesse improvável aí? Eu passei por uma cirurgia onde foi retirado um tumor de 19,5 por 16,1 por 9,3, né? Era um tumor benigno, era um linfangioma, foi removido, né? Claro, hoje eu sei que era benigno, naquele tempo eu não sabia, né? E durante esse processo aí, foi feito muitas coisas, muitos exames, muitas coisas para poder constatar o tumor, mas dentro do processo de cirurgia, Deus abriu várias portas e em 2 meses eu estava operado. Mas dentro da minha operação, rompeu-se a minha artéria, né? Rompeu a minha artéria e eu quase morri na cirurgia e saí direto para o CTI. E como eu já falei aqui, né, num médico da Unimed, ele falou, olha, realmente era para você estar morto, porque o cara que te operou, o cara é muito bom no que faz.
cara realmente é muito bom. Mas a gente sabe que a gente está na mão de Deus. Literalmente, literalmente na mão de Deus. O médico dos médicos está presente. Porque você toma uma anestesia ali e você não vê mais nada. A minha última lembrança da cirurgia era eu de fralda geriátrica, porque tinha que colocar sem nada, né? E aí eles deitam a gente parece até uma tábua de obra. Te deita aqui, eles puxam os braços de baixo e parece que a gente tá crucificado ali. É horrível. Aí o médico falou assim, quantas horas? Mais 3 horas, 3 horas e meia de cirurgia e a última coisa que eu lembro. Foi isso aí. E foi. E tirou e tudo, e eu não sabia nem que eles tinham rompido nada. E aquilo aconteceu. E ali dentro eu vivi uma das experiências mais, assim, traumáticas para mim dentro do CTI. Porque eu fiquei junto à parede aqui, né? Todo ligado a vários aparelhos, e o meu lado direito estava uma senhora, que eu não via por causa do cortinado, mas eu sabia que era uma senhora, e eles nos deram um tubinho bem fininho para a gente beber água, para a gente não engasgar, não ter chance de engasgar, e ela engasgou e morreu. Só que quando ela engasgou, que ela morreu, que ela começou a engasgar, que eles foram para socorrer ela, eu comecei a sentir muita opressão, só que eu estava todo aberto, então eu estava assim, deitado desse jeito. E aí eu virei a cabeça e comecei a ver um monte de demônio ao redor da cama dela. E muito demônio, e eles começaram a tentar reanimar ela, e aquilo passaram um processo ali de 25 minutos a meia hora, e enquanto ela não foi dada, literalmente, eles não desistiram dela, porque eles tentaram reanimar, dando choque e tudo, e aumenta a adrenalina e aquela coisa toda, enquanto eles não desistiram dela, os demônios estavam tudo ali. Uma opressão danada, e quando eles abriram mão dela, pouco a pouco os demônios foram indo embora. Saindo. Então, para mim, foi uma experiência assim, bem traumática, porque ali, a gente é crente, e você vai fazer, você já era pastor? Era, mas parece que quando a gente dá de cara mesmo com aquilo dali, você fala assim, cara, isso aqui de fato é muito real. Porque a gente fala, e a gente às vezes fala de algo que a gente ainda não vivenciou. É como, por exemplo, você pegar Noé. Noé está construindo uma arca e está falando para todo mundo, vai chover. Mas o que é chuva? Ninguém tinha visto chuva no tempo de Noé ainda. Depois você tem que pensar que ele está criando quase que um transatlântico, e o mar mais próximo é 5.000 quilômetros dali. E está falando de algo que ninguém nunca viu. É a mesma coisa da gente falar, tá louco, né? Jesus vai vir para arrebatar a sua igreja. Show de bola. A gente acredita, mas a gente acredita por fé, mas ninguém viu. Ninguém sabe como vai ser isso. Então é a mesma coisa. Quando eu vi aquele monte de demônio, que os demônios só saíram dali, quando realmente eles desistiram que aquela mulher morreu, eu falei, cara, o inferno é muito real. Como o céu também é muito real. Os demônios foram ali porque foram buscar ela pertencia a eles. Quem era aquela pessoa, não sei. Mas Deus me permitiu ver aquilo dali, e aquilo marcou a minha vida. Eu saí dali, eu falei isso com o Carlinhos antes do podcast. Cara, eu chorei durante muito tempo em casa. Eu sentava na beira da minha cama, né? E eu ficava chorando, olhando para a janela, Senhor, não me deixe ir para o inferno. Tem misericórdia da minha alma, não deixa eu ir para o inferno, não deixa eu ir para o inferno. Gente, não queira ir para o inferno. Não queira. Não queira. Gente, eu sentia tanto pavor, tanto medo, tanta agonia com aqueles demônios ali, que não dá para você imaginar o que será do inferno. Porque o inferno você vai viver com eles para a eternidade, cara. Você vai queimar. Olha que desgraça. Tudo que a gente conhece aqui, se tacar fogo, destrói tudo. Cara, lá o fogo arde o tempo inteiro e o bicho não morre ainda. Que bicho desgraçado é esse que vai ter lá, velho? O fogo nunca apaga, o fogo não consegue nem matar ele, velho. Tu imagina, é um troço, olha, eu vou te falar. É verdade. Aí isso daí, pra mim, foi realmente, assim, uma das minhas últimas experiências improváveis mesmo. E uma das coisas que eu falava muito com a Sheila, né? Quando eu comecei a fazer o processo para saber se era câncer ou não, eu falei, Sheila, a única frustração que eu vou ter se eu morrer dessa enfermidade não é morrer. É eu não ter voltado e reassumido a igreja. Porque quando eu vim para o Brasil, o meu projeto de vida era vir, ficar 2 anos e voltar e reassumir a igreja. Aí já estou aqui há quase 12 anos.
né? Então Deus está dando oportunidade, né? Exatamente. Amém. Até que Glória ele a venha. Deus. Até né? que ele venha. Então, nós vamos caminhando para os agradecimentos, né, Sim, Carlinha? Isso aí. Pastor, o senhor gostaria de fazer algum agradecimento? Só Jesus, por me manter vivo e poder me dar essa graça de estar aqui convosco hoje, compartilhando um pouco da minha história. É verdade que se fosse pegar bem na raiz aqui, íamos passar umas E horinhas. vai, não, Aleluia. vai ter que ter, Vai ter que ter a parte parte 2. Ia passar Não, umas horinhas vai faltar boas aqui. oportunidade. Tem que ter a parte É, 2, pastor isso aí. Marcelo. Né? E você, Carla de Deus, tem algum agradecimento para ser Eu feito? só tenho a agradecer a Deus também por colocar pessoas, né, maravilhosas no nosso caminho. O pastor Marcelo é uma bênção na nossa igreja lá, um homem de Deus, né? Ele, a esposa dele, a família dele, né, que são ali, convivem conosco, né, na caminhada. E é isso, pessoas que estão vindo também. É muito gratificante poder, né, ter essas pessoas por perto, Uhum. né? E agradecer também, né, a igreja Verbo Divino do pastor Kleber, que tem nos, né, que foi tocado por Deus para nos abençoar, né, nos ajudando, porque o podcast, ele tem custos, então a gente precisa, né, de alguém, a gente não pede nada, mas Deus envia, né, pastor Marcelo, verdade, pessoas para nos abençoar. E verdade. falando nisso, né, a Igreja Verbo Divino, ela vai fazer aniversário de 3 anos, né, e vai ser inaugurado também um novo templo. É agora dia 28, Dia né? 28, No próximo dia 28 agora. Sábado às 19 Com a permissão horas. do Senhor, estaremos lá com o pastor Kleber. Exatamente. Uma benção, pastor Kleber é benção. Um abraço aí, pastor Kleber, pastora Jaque. Você que está aí, desigrejado, não sabe para onde vai lá no bairro Valverde, né? Isso aí, no Valverde. Valverde, Nova Iguaçu. Então, assim, pastor Kleber, pastora Jaque, são bênção. Você também que quiser, também procura a nossa igreja, né? Assembleia de Deus, Ministério Rua da Posse, pastora Sandra Gonzo, pastor Eli, pastor Léo, né? Então, assim, se você tem dúvidas ou está sem nenhum caminho, procura essas igrejas, são bênção, ou outras que estão próximas. Uma mais próxima à sua casa, né? É. Também pedir direção ao Senhor, né? Se Exatamente. colocar ali, porque quando o Espírito Santo de Deus começa a incomodar a gente, acordar a gente de madrugada, é para orar, meu irmão. Exatamente. É para orar. E a pessoa pode estar se perguntando, onde é o endereço dessa igreja, né? A igreja do pastor Kleber fica na Rua José Cabral, número 526, no bairro Valverde, tá? Em Nova Iguaçu. E a nossa igreja fica na Rua Juno, 93. Também pode vir pela rua de trás, Rua Industrial 211. Isso. É só procurar, tá bom? No bairro da Posse. Bairro da Posse. Ali, Isso aí. próximo ao Vianense ali da Luiz Lemos, não tem erro, gente. E eu gostaria de agradecer também aqui a 2 seguidores que estão lá sempre lá no YouTube, Sim. com a gente, nos acompanhando e deixando sempre um recado, deixando um abraço. Uma é Rose Faria, ela é de Atibaia, São Paulo. Ela colocou lá que está sempre nos assistindo Um beijo a aí, todos minha linda. os vídeos, Nos né? chamamos. E Marlene Pereira Sinis, de Campo Grande, Rio de Janeiro. Beijo também, Nós minha somos É, linda. eu é do Rio de Eita. Janeiro. Tá bom? A paz do Senhor. E eu tenho que agradecer uma pessoa também, né? Sim. Que essa pessoa tá me cobrando um agradecimento. Meu digníssimo esposo. Ele chegou pra mim e Eita, falou: Marcos você não Deus. mandou um beijinho pra mim. Meu amor, que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada. Que o Marcos Antônio, ele é o meu braço direito e meu braço esquerdo, né? Para quem que já conhece Parceiro. um pouquinho da nossa história, sabe que eu tenho um menino autista não verbal, e enquanto eu estou aqui, quem está cuidando de tudo, organizando tudo, mantendo tudo em ordem, é o Marco Antônio. Marcos, fique em paz, que quando ela chegar, ela vai te dar um beijo, meu irmão. Fica tranquilo. Beijo, fique com Deus, meu amor. E Parceiro aí, o parceirão. Isso aí. parceiro de todas as horas, é o meu esposo. Gente, e a vocês, nossos irmãos que estão aí nos acompanhando todos os dias, né? Toda semana e lá no Instagram todos os dias. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui conosco. E eu vou repetir mais uma vez, permita o Espírito Santo de Deus entrar, fazer a obra, renovar. Meu irmão, busque, ore, olhe, venha para o Senhor enquanto você pode encontrá-lo. Amém? Agradeço mais uma vez. Muito obrigado por tudo. Fiquem em paz, meus irmãos. Beijos, nos sigam, compartilham, ative o sininho e beijo, até o próximo canal.